Meus amigos, novamente juntos para mais um estudo. Boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos e vamos aproveitar esse momento. Hoje vamos estudar a expiação, o assunto e arrependimento, as questões 990 a 996 do livro dos Espíritos, tá? Então aí, ao pessoal do chat, boa noite também. Vamos agora, então, para a nossa página de abertura da noite de hoje. Tá? Vamos agora, que vai ser do livro Fonte Viva, né, o Espírito, né, Emmanuel, Médio Franciscano Xavier. O texto é da lição 161, No Esforço Comum. Tá bom? Então, nós vamos ler, né, essa página inicial. Vamos lá começar. Não sabeis que um pouco de fermento levada a massa toda. Paulo, Coríntios, tá? 5, 6. Não nos esqueçamos que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vontade, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E, como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou liberta-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã, pelo Espírito Emmanuel. E assim, né, vamos nós para a nossa página, ao fim da nossa página de abertura, a nossa prece de início do estudo da noite de hoje. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá para a prece. E assim, na nossa prece de abertura, vamos todos fechar os nossos olhos nesse momento e para nos concentrar, tá bom? Vamos fechando nossos olhos e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje, de podermos estar aqui compartilhando mais um estudo,
conversando sobre ensinamentos que contribuirão, com certeza, para o nosso progresso, sobretudo moral. E assim pedimos para que o estudo da noite de hoje possa prosseguir com toda a paz, com toda a tranquilidade e possa atingir a todos os nossos corações queridos, dentro dos nossos lares ou nos demais locais em que estejamos nesse momento, que a espiritualidade amiga possa intuí-los, ampará-los e abraçá-los. No grande abraço, no grande amor do nosso querido e grandioso Mestre Jesus, o Cristo do nosso planeta. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Ao estudo agora, vamos lá. Bom, agora após a leitura, né, da página inicial e a nossa prece de abertura, vamos agora prosseguir no nosso estudo de hoje. Tá? E começando a falar sobre a lei de causa e efeito. Para a gente construir o reino de Deus na Terra, tá? Precisamos lidar com frustração. Para lidar com frustração é preciso o quê? É preciso entender a lei de destruição. E entender o quê? Que toda vez que eu levo um não, toda vez que eu tenho uma dificuldade, é para progredir, é para o nosso bem, é para o progresso, é para a evolução. Mas como ainda não enxergamos isso, infelizmente, tudo a seu tempo, acabamos por questionar até Deus diante dos problemas que sempre surgem. Ninguém é feliz o tempo todo, nunca está tudo bem o tempo todo. Então, surgiu alguma dificuldade, vamos logo dizendo, por que eu? Porque logo comigo. É como se não existisse, então, gente, a lei da atração, a lei da causa e efeito, que também é conhecida, mais conhecida como o quê? A lei do retorno. Por ela, então, por essa lei, para cada ação há uma reação. Tá? Cada criatura perante a providência divina, ela passa pelo quê? Detém uma conta própria, com débitos, tá? E haveres contabilizados. É assim que funciona. Essa lei do retorno é o maior reflexo de nossas semeaduras e colheitas. Bom? Ou como a gente quiser chamar, dentro sempre da ideia a cada um, segundo as suas obras. Isso vale o quê? Para todos nós. Tá? A duração das penas, inclusive, que nós vamos falar mais um pouco, né, adiante, vai depender do tempo que nós levarmos e do esforço que nós fizermos para nos melhorar. O nosso sofrimento, a duração da nossa pena, vai depender do nosso esforço pela melhoria. Então, o quê? É semeadura e colheita. Chico Xavier, inclusive, tem uma fala em que ele diz que, disparada a ação, nós já estamos escravos da reação. É rápido, quase concomitante. É a lei, tá? E não tem jeito. Bom, pode demorar o tempo que for preciso, mas ninguém escapa dessa lei, gente. Tá? Ninguém escapa. E agora, vamos aqui à expiação, que é a prática da lei do retorno. Um dos princípios, então, da doutrina espírita é a reencarnação. Muito necessária à evolução humana. Para o espiritismo, pelo fato de Deus ser muito justo,
muito, extremamente misericordioso, não temos apenas uma chance de viver, mas sim quantas forem necessárias para que possamos evoluir, melhorar, nos educar, nos corrigirmos, né? Da nossa maneira de ser, pensar e de agir. E nesse processo, vamos nos redimindo. Vamos, o quê? Nos redimindo dos erros cometidos, das nossas falhas. Tá? E a forma, né, de viver essa evolução é através das provas e das expiações. A questão 998, lá do Livro dos Espíritos, nos aponta que a expiação se realiza por meio das existências corporais, através das provações. No mundo espiritual, ela também ocorre por meio de sofrimentos morais, de acordo com o estado de inferioridade do espírito. Tá? Emmanuel, inclusive, nos diz que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Nas expiações, o espírito vê-se colocado como prisioneiro mesmo, prisioneiro das más ações cometidas, pelo uso indevido do livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. Como livres para escolher, mas escravos das consequências. A expiação, ela consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são, né, a consequência, né, sempre falando aqui, da falta ou das faltas cometidas, desde a vida presente, tá? Ou então após a morte, na vida espiritual, seja uma nova existência corporal, inclusive, em outra vida. Emmanuel, mais uma vez, ele vem nos esclarecer que a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação corporal. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Ah, agora nós temos aqui, né, a questão, enfim, do nosso, né, do arrependimento. No arrependimento, gente, normalmente é aquilo, quem expia é porque se arrependeu dos erros passados. Mas, né, temos outras situações, é claro, em que há expiações que não são voluntárias, são compulsórias. Então, houve o erro, reconheceu-se o erro, reconheceu então a autoria desse erro, nós. Então ocorreu o arrependimento. Mas não basta se arrepender. Ah, mas não basta mais. Temos que fazer mais, temos que expiar, temos que corrigir, temos que consertar. Então não basta pedir desculpa. Ah, desculpa aí, tá? Não, não basta. Não basta pedir desculpa a quem foram nossas vítimas, a quem prejudicamos, principalmente com dolo, com, né, vontade de fazer. Há a necessidade de uma mudança interior, de uma reforma íntima, dessa metanoia. É por isso que Jesus disse, lá no Sermão do Monte, dentre as bem-aventuranças, né, aquela que diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então os aflitos possuem essas aflições, né, que são o quê? Os problemas, as dores, os sofrimentos oriundos da nossa colheita. Bom, esse arrependimento tem consequências muito boas, pois permite o nosso progresso moral, o progresso moral do espírito. Terá, em muitos momentos de erraticidade, sabe o que é erraticidade? Erraticidade é o período, né, após o desencarne, né, após a morte da pessoa, até a reencarnação em uma próxima vida. Esse período é erraticidade. Então nós
temos muitas erraticidades, que nós morremos e renascemos muitas vezes. Tá? E aí também temos, né, nas vidas, nas encarnações, para poder nos arrepender. Em algum instante, esse arrependimento vai acontecer. Pode passar 50, 20, 10, 30, 50, 100, 500, 1000, 5.000, 10.000 anos, mas vai acontecer. De acordo com a questão 990 do Livro dos Espíritos, inclusive, o arrependimento pode ocorrer na condição tanto de espírito encarnado quanto de espírito desencarnado. Se estiver desencarnado, quando se arrepender, expiará em nova encarnação, de acordo com a questão 991, também do Livro dos Espíritos. Caso contrário, se o espírito ainda estiver encarnado, ou seja, vivo, talvez possa resolver nessa mesma vida, né? De acordo com a questão 992 do Livro dos Espíritos. Vai depender, né, de se há tempo, as possibilidades, se o corpo físico estiver bem, né, para isso. E se houver a possibilidade de prolongar um pouco a vida também. Agora, pode, né, acontecer que essa pessoa ainda esteja num momento de profunda ignorância. Tão grande que ainda não permita nem ser tocada por nenhum tipo de arrependimento, muita raiva, muito ódio, né, e por aí vai. Então, conforme é apontado lá pelo questionamento de Kardec, na questão 993, ela terá essa oportunidade de ser tocada. Ocorrerá cedo ou tarde, até mesmo para um homem muito perverso, de acordo inclusive com a questão 994. É claro que enquanto não houver esse momento de arrepender-se, haverá com certeza dor, sofrimento, infelicidade de sabores, tudo proporcional ao grau de maldade, ao grau daquilo que praticamos. Traições também, cada vez mais intensos, né, se esse for o caso, como apontado pelas questões 994, 995 e 996, todas do Livro dos Espíritos. Orgulho, vaidade, soberba, luxúria, prática de preconceitos, egoísmo, são alguns dos exemplos de más condutas. O mal, né, de acordo com os espíritos superiores, é apenas um momento de ignorância durante a infinita vida que temos como espíritos imortais. Então, é uma vida infinita, a nossa evolução espiritual. Infinita é a vida espiritual, mas não as infelicidades e sofrimentos. Isso é finito. Então é por isso que os espíritos mais evoluídos preferem utilizar o termo ignorância e primitivismo, em substituição à palavra mal. Enfim, arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Consiste em consertar, corrigir as coisas, reconciliar-se com seus inimigos, mudar de conduta, não fazer mais o mal, não se omitir e praticar o bem. Então, agora, nós, né, temos a questão da duração, né? A duração das penas e dos sofrimentos. Falamos um pouquinho disso, que é muito importante. Estamos acompanhando, né, pessoal do chat? Ah, beleza. Então, é muito importante lembrar, tá, de Santo Agostinho, lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Ele diz que a sublimidade da justiça divina, unida à bondade, né? Ou seja, onde vai entrar aí a misericórdia divina, está em fazer com que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se. É óbvio que nós temos a lei de causa e efeito, ou lei do retorno, ou lei da causalidade. Nós temos a justiça divina, mas nós também temos a misericórdia divina, que vai adequar isso até o momento
Porque o mais importante é que o espírito se arrependa e que ele se eduque, entenda que não é mais para fazer aquilo que fazia de errado. Bom, e assim, né? Então não será, perdão, infinita a pena. Dependerá única e exclusivamente de quê? Do esforço de cada espírito. Bom, única e exclusivamente do esforço de cada espírito. Vamos, gente, nos recordar, né, de tantos de espíritos aí, né, nós conhecemos, como por exemplo o nosso Jerônimo Mendonça Ribeiro, o nosso grande e querido gigante deitado que espiou com essa personalidade, né, de Jerônimo, perdendo inclusive todos os movimentos do pescoço para baixo, todos os movimentos do corpo. E mesmo assim trilhou, né, teve uma última existência fantástica. Uma obra fantástica a vida dele. Mas isso tudo após ele se arrepender de erros de vidas anteriores, do passado. Como, por exemplo, os da época em que ele foi o cruel rei Cambides II. Há também o caso de Tomazino, lá, se não me engano, do livro Reportagens de Além Túmulo, que cometeu suicídio numa vida e retornou em nova existência com problemas mentais, tendo como mãe a esposa da outra vida que ele tanto desprezou. Ele teve esses problemas mentais que ele cometeu suicídio dando um tiro na cabeça. E temos também a nossa querida Dona Maria Modesto Cravos, que numa vida anterior ela foi rainha Catarina de Médici, responsável na França pelo quê? Pela grande atrocidade que foi a noite de São Bartolomeu. O grande Frederico Figner, europeu, nascido na Tchecoslováquia, né? Ele foi imigrante, foi para os Estados Unidos e se tornou amigo de Thomas Edison. Depois ele veio para o Brasil, rodou o Brasil inteiro e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Ele abriu a loja, né, a Casa Edison, e vendeu fonógrafos, que foi uma das invenções de Edison, depois os tocadiscos. Ele, inclusive, chegou a ser vice-presidente da FEB. Fundou a gravadora Odeon. Um grande empresário. Bom, mesmo com tudo isso, né, mesmo assim, após o desencarne do Frederico Figner, ele se deparou com situações que a consciência dele apontou como vexatória. Ele foi recebido, inclusive, assim que desencarnou, pelo nosso grande e querido Dr. Bezerra de Menezes, e com uma filha dele, né, do Frederico, que havia desencarnado antes do pai. Bom, Hernandes Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, num capítulo, inclusive, né, que se chama Inteligência Intrapessoal, diz que não adianta você ser uma sumidade, tá, em física, química, matemática, filosofia, geografia, história e aí outros campos da ciência também. Se você não tratar bem você nem as pessoas. Ou seja, é muito importante saber se relacionar com as pessoas à sua volta e com você mesmo. É preciso saber lidar com as emoções. É preciso esforço para praticar o bem, para arrepender-se e não colocar a candeia debaixo do alqueire. Essa luz da candeia, né? Lamparina, sinônimo de candeia, podemos entender assim. Então é para deixar a candeia iluminar o máximo que puder. Para isso, além de erguê-la e não abafá-la, é preciso também alguns combustíveis, como o estudo, o trabalho, a meditação e a persistência no bem. Só assim construiremos o reino de Deus entre nós. Tá? E agora, após, né, aí, nosso estudo, né, não fiquem tristes, mas nosso estudo está chegando já ao fim. Vamos para a nossa prece de encerramento do estudo. Tá? Peço ajuda ao pessoal do chat para a concentração. Bom, gente,
Então vamos à nossa prece. E agora, irmãos queridos, vamos para a nossa prece de encerramento do estudo de hoje. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar. Tá? E de olhos fechados hoje, vamos imaginar, em vez da luz azul, vamos imaginar a luz verde da cura, mentalizando ela em nossas mentes. Agradecemos pela oportunidade de ter participado do estudo da noite de hoje. Te pedimos, Pai querido, espiritualidade amiga, que esteja conosco durante todos os momentos de nossa vida e que possa nos ajudar, possa fazer com que nós recordemos desse e de muitos outros estudos que fizemos, de todos os ensinamentos de Jesus que se encaixem principalmente no momento em que passarmos por determinados problemas, por determinadas dificuldades. Vamos pedir também para que o nosso lar, nesse instante, possa ser iluminado, amparado, protegido e que possam ter chuvas de bênçãos. E para aqueles que colocarem a água, que esteja na garrafa, com a tampa aberta neste momento, que possam emanar dos laboratórios divinos e dos queridos médicos do espaço, fluidos medicinais que transformem essa água em remédio. Remédio esse específico para a situação de cada um de nós. Agradecidos estamos e pedimos que sempre estejam conosco, que sempre nos protejam, que sempre nos amparem. Que assim seja, graças a Deus. E é isso, irmãos. Pessoal do chat, agradeço a oportunidade de poder estar com vocês mais uma vez, de poder fazer mais um estudo, tá? De estarmos juntos mais uma vez, enquanto não é possível, de estarmos juntos dentro de um salão físico. Esse salão virtual tem sido um grandioso substituto. Então, não se esqueçam de dar like nesse vídeo, apertar a mãozinha lá, e também de outros vídeos do nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Continue acompanhando as nossas lives, os nossos estudos aí. Tá? Que assim seja. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom resto de semana e um bom final de semana. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Até mais, hein? Tchau, tchau.